Você tem imóveis dentro de uma holding ou de uma empresa administradora de bens e recebe aluguel? Então, bastante atenção. Com a Lei Complementar 214, que fala da reforma tributária, que foi publicada lá em janeiro de 2025, algumas coisas vão mudar. Uma delas é que haverá uma alíquota reduzida para aluguéis de imóveis. E também tem algo que às vezes não está se falando muito, que vai existir uma regra de transição que vai permitir pagar um imposto fixo muito baixo, de apenas 3,65%, se você tiver o contrato de aluguel assinado na data certa ou até certa data. Se você perder essa condição, pode ser que você vá pagar muito mais quando se fala em recebimento de aluguéis. Então fica comigo que eu vou te explicar como isso vai acontecer e alguns detalhes dessa regra de transição. Contador Credson por aqui, da Nova Londres Contabilidade Digital. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que esse conteúdo possa chegar aí a mais pessoas. Combinado? Vamos lá. Muitos clientes, ou uma dúvida muito comum que chega aqui no escritório é a seguinte: eu vou ter que pagar os 26,5%, de imposto cheio sobre os meus aluguéis? Esse 26,5%, é a alíquota do IBS e CBS, é uma projeção, nada definido ainda. Então, será que você vai ter que pagar essa alíquota cheia quando você receber os seus aluguéis? A resposta é não. A lei ela criou um tratamento diferenciado para operações com imóveis, e aí inclui a locação, que são os aluguéis, inclui cessão onerosa e arrendamento. Então vamos entender como que isso funciona na prática e qual é, vamos dizer assim, a pegadinha nessa regra de transição que você precisa observar. Primeiro, eu quero falar para você o que vai valer para os novos contratos futuros, quando de fato o IBS e CBS estiverem valendo. Então, agora eu vou falar nessa condição. A reforma definiu que as operações de locação de imóveis terão uma redução drástica na alíquota padrão de IBS e CBS. Então, conforme eu já disse, vai haver uma alíquota padrão, estima-se de 26,5% até 28%. Tá? Então a lei diz assim: quando essa alíquota for estabelecida, quem tem imóveis e rendimento de aluguel de imóveis, essa alíquota vai ser reduzida em até 70%, tá? Sobre essa alíquota de referência, ok? Então vamos pensar aqui: se a alíquota padrão for de 26,5%, o aluguel tem 70% de desconto. Então a alíquota efetiva ficaria em 7,95%. Mas daí você pode pensar, hoje eu pago 3,65% que corresponde a PIS e COFINS. Talvez você olhar por isso e pagar 3,65 para pagar 7,95, haverá um aumento. Mas não é diretamente assim que você deve ver. Porque hoje você paga 3,65, só que não tem nenhum desconto do aluguel que você recebe. Tá? A base de cálculo, hoje, você não pode reduzir em nada. Com a lei, com a reforma tributária, a base de cálculo que você paga aluguel vai poder ter descontos. Por exemplo, IPTU que você paga, algumas taxas incidentes ali sobre o imóvel, despesas de condomínio. Além do mais, haverá um redutor social no valor de R$600 que você vai poder utilizar todo mês para abater a base de cálculo do seu aluguel. Okay? Mais para frente eu vou te dar um exemplo com números que você vai entender melhor. Então, será assim quando a reforma tributária começar. Então, se você tem aluguéis e recebe na pessoa jurídica, quando a reforma tributária começar, então você vai usar essa sistemática para poder fazer o cálculo do imposto, ok? Agora eu quero te falar sobre essa regra de transição. Então, preste bastante atenção, porque aqui pode ser que, se você não olhar para isso, você vai estar deixando aí dinheiro na mesa. A lei trouxe uma regra de transição que permite ao contribuinte optar por recolher IBS e CBS com uma alíquota fixa de apenas 3,65% sobre a receita bruta. Então, vamos lá.
Quem tem direito, então, a recolher essa alíquota fixa de 3,65? Apenas contratos firmados até a data da publicação da lei, ou seja, até 16 de janeiro de 2025. Então, quero que você entenda assim, se você tem contratos de aluguel assinados até 16 de janeiro de 2025, você pode, então, optar por essa regra de transição e não recolher IBS e CBS, conforme a regra que eu te falei anteriormente, e recolher IBS e CBS numa alíquota fixa de 3,65. Tá? Existem algumas normas, algumas regras sobre essa questão, mas não é o caso do vídeo aqui. O que eu quero que você entenda é apenas o seguinte: você tem que olhar lá para os seus contratos. Eu tenho contratos de imóveis, aí pode ser residencial ou não residencial, que eles foram assinados até 16 de janeiro de 2025. Se tem, você tem o direito de aderir a essa regra de transição. Eu vou citar agora aqui um exemplo que vai deixar isso mais claro para todos nós. Vamos pensar então que você tem um aluguel residencial no valor de R$3.000. Na nova regra, né, vamos falar como ficaria na nova regra, sem ser a regra de transição. Você tem um aluguel de 3.000 e o que vai poder abater desses 3.000? O redutor social de R$600, imagine que você paga IPTU R$200, então a sua base de cálculo não vai ser R$3.000, vai ser R$2.200. E qual é a alíquota que você vai pagar? R$ 7,95, seguindo aqui a alíquota padrão de 26,5%, 70% desse valor daria R$ 7,95. Em valores, você iria pagar R$ 174,90, ok? Se você optar pela regra de transição, você vai pegar os R$3.000 e aplicar 3,65% em cima, isso dá R$ 109,50. Então veja, se você tem contratos assinados até 16 de janeiro de 2025 e você não optar pela regra de transição, você pode estar pagando mais de 60% a mais de imposto dos aluguéis que você está recebendo. Percebeu? Quem tem contrato antigo e optar pela transição vai pagar muito menos do que se você não fizer essa transição. Por isso, a gestão dos seus contratos agora ela é muito importante. Vamos dar um resumo aqui. O que você precisa fazer? Revise a data de assinatura de todos os seus contratos de locação. Lembrando que eu estou falando nesse vídeo contrato de locação de pessoa jurídica, tá? Você recebe aluguel na pessoa jurídica, não é pessoa física. Se você tem contratos assinados até 16 de janeiro de 2025, você pode avaliar, tá, a opção de entrar no regime de transição e pagar apenas 3,65% sobre o aluguel que você receber. Ok? Gostou dessa análise? Se você aí é dono de imóveis, inscreva-se aqui no canal. Eu vou trazer mais detalhes sobre a reforma tributária com relação a imóveis nos próximos vídeos. Deixe suas dúvidas aqui no comentário se você quiser. Você prefere o regime novo ou a regra de transição? Gratidão por você ter assistido o vídeo. Fico por aqui. Até a próxima.